Olá, meus amigos, tudo bem? Começando agora o meu, o seu, o nosso programa Lira em Pauta. E hoje temos uma personalidade marcante aqui na entrevista, que vocês vão adorar. Nós vamos fazer uma entrevista, conversar, e ele vai explicar para nós duas situações da vida de cada um do ser humano, que para vocês vai ser muito importante. Prestem muita atenção neste programa. Rodrigo Ferreira é mentor, é empreendedor, terapeuta integrativo, especialista em PNL, que ele vai explicar para a gente, metafísico, comportamental, numerólogo, pitagórico, sistêmico. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora falando com você, com a sua audiência e com o seu público Lira. Que bom que você vai ilustrar o nosso programa. Com certeza, tenho certeza disso. Obrigado, viu, por te aceitar. Gratidão, gratidão é a minha. Tá bom. Ô, Rodrigo, vamos lá. Qual é o trabalho de um facilitador? Muito bem, Lira. Bom, quero aqui reforçar, então, a minha gratidão por estar aqui com você, por estar com a sua audiência e poder colaborar para que a sua audiência, para que o seu público, o nosso público, consiga entender que o facilitador, ele nada mais é do que um camarada que consegue mostrar alguns caminhos de experiência que o facilitador já passou, ele já conseguiu percorrer. Então, o facilitador é como se ele facilitasse a vida do seu cliente para evitar algumas dores pelo caminho. Por isso, facilitador. Ou seja, ninguém tem realmente a capacidade plena de transformar a vida do próximo. Quem realmente pode fazer essa transformação é o indivíduo. Então, o facilitador consegue enxergar alguns caminhos no qual o cliente não está conseguindo enxergar porque ele tem um ponto cego de consciência, ele está muito dentro da bolha, muito dentro da questão que ele não consegue enxergar algumas outras questões de detalhes que o facilitador consegue enxergar. Então, o facilitador é isso. Ele consegue levar ferramentas, ele consegue levar uma orientação, uma indicação de um caminho para evitar dores e conseguir se aproximar mais e mais com seus propósitos e com seus objetivos, Ira. Praticamente, um facilitador é isso, é facilitar o caminho, a jornada do seu cliente. A dor que, de repente, a pessoa pode ter, ele está facilitando para que ela seja melhor. Exatamente. Tem muitas pessoas, né, Lira, que elas fazem de tudo para evitar a dor. Só que nós sabemos que o sucesso e a felicidade é necessário, às vezes, passar por alguns caminhos desafiadores, passar por alguns desafios, né? Certo. Beleza. E como é que é? Quais são as vantagens de contratar esse serviço para que realmente você tenha uma progressão na sua empresa? Muito bem. A grande vantagem, eu posso me colocar até como um cliente, como se eu realmente precisasse de um facilitador e como realmente eu preciso. Todos nós precisamos de um facilitador, de um mentor. Sabe aquele caminho desconhecido? Sabe aquela experiência que você ainda não teve? Muitas pessoas já passaram por esses caminhos. Muitas pessoas já experimentaram o fracasso, a dor, o desprazer, a frustração, e que tudo isso faz parte do nosso caminho evolutivo. Tudo isso acontece para que a gente possa ficar forte e ter sucesso na nossa caminhada. Então, muitas pessoas contratam e conseguem ter um facilitador ou um mentor, porque essas pessoas já passaram por muitos caminhos desafiadores. E, com isso, tem uma ótica, uma visão mais macro do processo do cliente. Então, contratar hoje um mentor é facilitar a vida emocional, pessoal, empresarial, espiritual, seja qual for a área da sua vida que você quer ter mais facilidades, mais sucesso, é muito importante você ter um mentor. O mentor, o facilitador mentor, é aquele que pega na sua mão e te mostra o caminho, aquilo que você não sabia, você passa a ter sabedoria
durante o seu processo evolutivo. Então, essas são as vantagens. Perfeito, perfeito. Quais são existem 6 papéis do facilitador. Eu pesquisei isso sobre você, né? Quais são esses papéis? Bom, um dos papéis primordiais é o diagnóstico, é entender a causa do problema. Muitos clientes não conseguem ter uma visão ampla do processo porque estão tão habitolados no processo, porque a causa gerou um processo desafiador, um processo enfadonho, um processo árduo, às vezes um processo até triste, né? E ele fica tanto no processo que ele não consegue enxergar soluções para o futuro. Então, um dos papéis primordiais de um mentor é fazer o diagnóstico de como ele está no processo devido à causa, porque todo processo tem uma causa e que toda causa tem um efeito. Então, um dos papéis de um mentor, de um facilitador, de um numerólogo sistêmico, né, é realmente trabalhar a causa para surgir um outro efeito. Agora, para trabalhar a causa, o facilitador tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer uma leitura, uma análise. Esse seria um dos fatores. Após fazer a análise, após colocar o diagnóstico da causa, é levar a conscientização do processo para o cliente. Ou seja, o cliente não sabe que não sabe, ele está tão reativo no processo, então ele precisa de uma orientação mais consciente. Ou seja, então o segundo caminho, o segundo papel é a orientação consciente a partir da causa. Isso é fundamental. A partir desse segundo passo, o facilitador, o mentor, ele consegue desenvolver no seu cliente recursos, ferramentas, novas atitudes, novas habilidades ou até mesmo potencializando ou ativando alguns recursos, algumas potencialidades que esse próprio cliente já tem, mas ele não sabia ainda. Então, o terceiro fator é do desenvolvimento. Existem alguns clientes, Lira, existem alguns clientes que já estão desenvolvidos, mas falta um empurrãozinho, falta aquele gatilho, sabe? Perfeito, perfeito. Agora, o facilitador, começa como facilitador, pode chegar até ao líder, não é isso? Quais são os passos para chegar a um facilitador líder? Muito bem. Hoje em dia, muitas pessoas, às vezes, confundem chefia ou gerência com liderança. Fazer gerenciamento das emoções é importante. Fazer gestão sobre as atitudes é fundamental. Agora, a liderança é aquele papel que motiva, que inspira o que há de melhor nas pessoas, sabe, Lira? Eu vejo muito, infelizmente ainda, mentores ou facilitadores que são inflexíveis no processo com o cliente ou com as questões. A inflexibilidade está muito dentro de uma hierarquia, de um processo de outrora, algo muito antigo que ainda traz o peso da chefia, a inflexibilidade. Agora, a liderança está no aspecto mais de uma abordagem orgânica, emocional e inspiradora. Perfeito. Mas você, para chegar a um facilitador líder, você tem alguns degraus que tem que subir, é isso? Espiritualidade é fundamental, inteligência emocional e entender quais são os mecanismos para motivar as pessoas, inspirar as pessoas para extrair o que há de melhor nelas. Extrair o que há de melhor nas pessoas. Tá. E isso aí, o facilitador vai alcançar isso quando ele chegar a líder? Porque até então ele tem uma cabeça muito operacional, ele fica muito no processo. Muitos facilitadores que não atingem o nível de liderança, eles, às vezes, sofrem um pouquinho junto com os clientes no processo. Quando ele chega nesse nível de liderança, ele leva a estratégia para o cliente. Então, ele passa a ser um facilitador mais estratégico, porque ele atingiu o nível de liderança. Outra coisa, Rodrigo, o facilitador, ele se envolve no grupo ou não?
ele pode se envolver. Agora, envolvimento, eu sempre falo que é diferente de comprometimento, né? Existem facilitadores que se envolvem tanto, mas tanto no grupo, que as pessoas acabam tendo que trazer ele para esse vínculo de processo. E muitos dos facilitadores, ou até mesmo dos líderes, acabam tendo esse processo parte da estratégia deles. Ou seja, ao invés de ele levar um outro processo estratégico para mudar a situação, para reprogramar alguma questão, ele acaba fazendo parte ou até mesmo ficando engessado. Então, é importante se envolver, mas nem tanto. É importante ficar mais de fora, ou seja, mais dissociado, para poder enxergar um todo. Na realidade, ele fica neutro, né? Isso deveria ficar neutro. Exato. Perfeito, Lira. Tá bom. E ele também não assume a autoridade sobre as decisões emanadas. Olha, existem alguns processos que é necessário você ter uma atitude autoritária positivamente. Eu chamo do agressivamente positivo, porque algumas tomadas de decisões, às vezes, ou até mesmo quase sempre, dependendo do perfil do cliente, precisa vir de fora. A tomada de decisão, porque o cliente precisa de um estímulo mais racional, um gatilho, um comando mais racional. Porque se deixar, às vezes o cliente fica ali no reativo, no emocional, e a coisa vai sendo protelada, né? Ou seja, a procrastinação começa a acontecer se o facilitador, ou o consultor, ou o mentor não intervir, não colocar ali alguma atitude um pouco mais racional, Lira. Perfeito. E quais são os desafios mais característicos que tem nessa profissão? Os avisos, perdão, é isso? Desafios. Os desafios é justamente não pegar aquilo que não é dele. O que seria isso? As emoções, as energias, as vibrações, porque as pessoas chegam para a gente, Lira, com muitos fatores, muitas dores. A gente não pode segurar isso para a gente com muita vontade, senão fica na gente. E para você começar a ser um facilitador, qual é o início disso? Qual é o primeiro passo que deve se fazer, a pessoa deve fazer? Olha, para você atingir uma carreira de facilitador, antes disso, você precisa experimentar algumas dores. Porque para você facilitar a vida de alguém, para que esse alguém não tenha tantas dores e tenham felicidades, é necessário você, então, se conhecer, se preparar primeiro, entender quais são os movimentos mais secretos das suas habilidades, o que você tem como experiência, como know-how, para poder, a partir de então, conseguir levar para frente a tua experiência, o teu know-how. Beleza. E para isso você está preparadíssimo para ensinar? Olha, eu já estou nesse mercado, né, Lira, de desenvolvimento há mais de 15 anos, né? Perfeito. Tanto no desenvolvimento empresarial, como também no desenvolvimento pessoal. Então, a gente já tem uma estradinha, eu já caí muito, já levantei muito, e hoje eu posso realmente eu posso contribuir com algumas sacadas, com algumas estratégias, com algumas viradas de chaves que vem fazendo muita diferença para muita gente. Dessa forma, encerramos aqui a primeira parte do programa e daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Não saia daí. É muito importante o que o Rodrigo vai falar no próximo bloco. Até daqui a pouco.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Já estamos de volta e vamos agora continuar com o Rodrigo Ferreira. Meu querido companheiro aí de programa, que dá uma satisfação estar entrevistando você. Vamos falar agora sobre a numerologia? Vamos lá? Beleza? Maravilha, maravilha. Podemos? Então, tá bom. Vamos lá. Para que serve a programação? É neurolinguista ou neurolinguista? Neurolinguística. Isso. E quais suas aplicações práticas? Muito bem. Olha que interessante. Hoje, dentro do cenário do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, nós sabemos que não adianta a gente querer fazer uma mudança sem ter ferramentas. Hoje, o nível que você se encontra hoje é exatamente o nível, ou até mesmo a responsabilidade que você tem com as ferramentas que você utiliza. E a numerologia sistêmica, a numerologia pitagórica, que é a numerologia que eu atuo, que eu pratico, a numerologia pitagórica que eu mais me identifico, ela é uma numerologia matemática e qualitativa. É a numerologia que traz do seu nome, data de nascimento e informações sobre o seu secreto. Eu tendo essa informação, a partir desse momento, eu preciso levar para o cliente, além do mapa numerológico, os recursos que ele precisa para poder mudar algumas questões que estão negativas, de repentemente, no mapa dele. Aí entra a neurolinguística, que é uma das ferramentas, uma das ciências que eu sou formado há muitos e muitos anos, sou master em programação neurolinguística e trainee também. Então, nós levamos para o nosso cliente a programação neurolinguística. Programa
de padrão comportamental, neuro de neuro, a parte sistema nervoso, cérebro, e linguística, a comunicação verbal e não verbal. Então, com a programação neurolinguística, a gente consegue reprogramar alguns números que estão vibrando em desequilíbrio no mapa do nosso cliente. Com a PNL, que é a programação neurolinguística, a gente consegue fazer uma transformação, uma ressignificação, um processo de reprogramação comportamental, vibracional e energética a partir dos padrões comportamentais. Então, programação neurolinguística, linguística de comunicação verbal e não verbal, maravilha. Neuro, sistema nervoso, e programação padrão comportamental, Lira. Podemos dizer que a PNL é uma ciência do sucesso? É a mais poderosa ferramenta de transformação? Absolutamente, você está certo. É uma ciência do sucesso. É uma das vertentes mais poderosa da psicologia aplicada. Porque a PNL, ela trabalha e vai direto na causa do problema. Indo para a causa, ressignificando, fazendo uma outra interpretação, seja das memórias ou das crenças limitantes. Porque nós somos seres orgânicos e emocionais também. E com tudo isso, carregamos em nós uma memória. E essa memória vem através de programas que foram pré-estabelecidos com repetições, com condicionamento, com treino. E esse treino acaba gerando o resultado que muitas pessoas, às vezes, não gostam, ou o resultado que muitas pessoas já gostam. Não gostam porque estão repetindo, estão fazendo o padrão errado. A neurolinguística consegue reprogramar esses padrões, Lira. E qual é o objetivo principal? O objetivo principal da programação neurolinguística é curar as dores através da causa. A programação neurolinguística trabalha o dentro do camarada, não o fora. A PNL faz a ressignificação, faz a introdução orgânica de forma objetiva de dentro para fora. Então, a PNL é uma ferramenta que facilita brevemente o caminho do camarada. Com o PNL, a gente pode curar uma fobia que uma pessoa tem, por exemplo, uma vida inteira. Com a PNL, a gente pode curar alguns efeitos de memórias, a gente pode reprogramar alguns comportamentos indesejáveis, a gente pode treinar mais disciplina, a gente pode treinar com a PNL mais organização, mais felicidade, principalmente felicidade e prosperidade. Então, a PNL é, sim, uma ferramenta de sucesso e científica, Lira. E quais são as informações que constam em um mapa numerológico? Ele te dá todas as informações do ser? Toda. Dentro do meu método pitagórico sistêmico, eu tenho 21 pontos que falam sobre o indivíduo. 21 pontos. 21 pontos que falam sobre o indivíduo. Uhum. Rodrigo, como é que eu chego, Lira, nesses 21 pontos? Por duas informações. O nome de batismo e a data de nascimento. Nós precisamos somente dessas duas informações para poder trabalhar um todo que existe dentro de um mapa do cliente, do indivíduo, né? Esses 21 pontos têm informações muito secretas, particulares, que nem mesmo o cliente tinha ou tem consciência disso. Por isso que você é tão famoso e tem tanto sucesso, porque você realmente fez o estudo, né, do seu nome. Ah, então. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso. Pois é, Lira, o que é interessante é que quando a gente aprende que o nome de batismo é a nossa identidade, o nome original, o nome que deram para você quando você veio a esse planeta, ele traz com você uma identidade, é a sua faculdade da sua persona. Quando você entende que no nome você carrega de herança o sobrenome, linhas de antepassados, papai, mamãe, vovó, enfim, tudo isso vem como um peso, talvez kármico no seu nome, ou talvez uma herança positiva. Tudo depende de como você está vibrando. Infelizmente, Lira, muitas pessoas trazem no nome delas
efeitos kármicos vibracionais no nome, ou seja, na identidade, no propósito. Negativos. Negativos. O kármico, o termo kármico significa causa do efeito. É o resgate de alguma coisa que não foi legal. Então, a gente precisa desenvolver isso dentro do nome do camarada. Então, o mapa numerológico e a numerologia são a solução para todos os problemas. Eu acho que generalizar, falar que é a solução para todos os problemas, pode até ser, só que essa responsabilidade é de cada um de nós. A solução é nossa. Agora, o mapa numerológico, ali nós temos as interpretações de todos os recursos vibracionais que nós precisamos. Mas ela faz uma previsão. Exatamente. O mapa numerológico é um indicador, é um norte, é uma bússola, é um GPS do destino das pessoas, Lira. Perfeito. Por isso que eu não tenho sucesso, viu? Eu nunca fiz esse estudo aí, viu? Caramba, Rodrigo, eu preciso bater papo mais com você, viu? Eu vou fazer o seu mapa numerológico, tá bom, Lira? Agora, você vai voar, mas você vai voar que você vai sair desse planeta, porque tu já é tão grande, tão forte, tão cheio de luz. Na análise da assinatura também está as dificuldades que a pessoa também tem diariamente? Exatamente. Senhor Abravanel, as pessoas conhecem como Silvio Santos. Ele assina Silvio Santos porque é a expressão da número 3. O 3 é o número da popularidade, é o número da comunicação, é o número da autoexpressão, é o número do bom humor. E é exatamente o Silvio Santos. Mas como o Silvio Santos dá o número 3? Como? Não entendi. Porque dentro da numerologia, Lira, existe uma tabela pitagórica. Essa tabela, cada letrinha tem um valor. Cada letra da tabela pitagórica, a letra do nosso vocabulário, que é pitagórico, tem, por exemplo, um valor numerológico. Então, o Lira, por exemplo, a primeira letra do Lira é L. L que vale 3. Certo. O I do Lira vale 9. O R também vale 9 e o A vale 1. Então, a partir dessa somatização, a gente consegue ter um resultado que é um significado, que é também uma vibração sobre as pessoas. Mas aí você está fazendo a soma de números do meu sobrenome. Exato. Você pega o sobrenome, exemplo, ou você pega o primeiro nome da pessoa? É o nome completo. Para fazer a numerologia do mapa pessoal, é o nome completo. Só que as pessoas assinam de forma artística ou social, e isso leva com elas a expressão. No caso, Lira, é uma assinatura, não é mesmo? Exatamente. E outra coisa, Rodrigo, todo ser humano precisa desse mapa para ter uma potencialização e uma autoconfiança a si mesmo? Essa é a minha missão, poder levar para o maior número de pessoas esse conhecimento do autoconhecimento, essa ferramenta, né? Essa ciência do autoconhecimento. A minha missão, como também um dos meus colegas numerólogos, é levar essa ferramenta para o maior número de pessoas, porque realmente todos precisam dessa ferramenta, dessa ciência. Muitas pessoas dirão, ainda por ignorância, por não ter acesso ao conhecimento, acham ou pensam que a numerologia é algo místico, algo de adivinhação, mas não. A numerologia é algo objetivo, é uma ferramenta científica, ela é direta, ela é muito precisa no processo do desenvolvimento. Tá, e ela pode mostrar, inclusive, os dias que são os melhores para a pessoa tomar atitudes? Ela pode mostrar o ano, o mês e o dia. Ela fala sobre o passado, o presente e o futuro também. Perfeito. Tem alguma ligação com o espiritismo? Algumas pessoas que trazem a religião para a filosofia pitagórica é uma questão pessoal de cada um. Mas não tem nenhuma ligação com o espiritismo, não, tá bom? Perfeito. Cada um tem a sua religião. Às vezes acontece de algumas pessoas levarem a religião para dentro da profissão. Mas agora, não é o meu caso. Não é o meu caso. Tá bom. Explique para todos nós aqui agora o que é um numerólogo
pitagórico sistêmico. Explique, fique à vontade. Ótimo, ótimo. Olha que interessante. A numerologia pitagórica, ela tem a assinatura de Pitágoras, um matemático e filósofo que foi um grande mestre que tem uma assinatura co-criadora da numerologia mais moderna. A numerologia pitagórica sistêmica, o sistêmico é quando você atribui, é quando você integra algumas ferramentas para fazer do mapa numerológico uma transformação, uma reprogramação, uma mudança extraordinária. Então, numerologia sistema significa levar para você, além das características positivas e negativas do seu mapa, levar a transformação dessas vibrações. Foi Pitágoras que designou os números de 1 a 9? Para que você chegar realmente a essa evolução das pessoas? Exato. Para Pitágoras, tudo se resumia e se fechava no ciclo de 9. Então, de 9 em 9 anos, nós passamos por um ciclo pessoal de vida. Perfeito. Então, de 1 a 9, a gente tem que concluir algumas questões, e essa conclusão acontece no número 9, já que o 9 tem a vibração da finalização, da causa humanitária. O 9 fala sobre flexibilidade e resiliência e inteligência emocional. Então, esse 9, ele é muito importante, e Pitágoras trouxe isso para essa numerologia mais moderna, falando sobre uma transformação conclusiva, uma transformação evolutiva. E quais são os resultados pretendidos com a numerologia pitagórica sistêmica? Maravilha. Muitas pessoas, ainda não conhecem o seu caminho vocacional. Muitas pessoas, infelizmente, a grande massa... Perdão? Acho que eu sou um desses, então. Tenho várias funções, porra. Eu tenho várias funções, rapaz. Se eu te contar, você nem imagina. Quantas atividades. Acho que se pegar uma só, esse mapa seu vai me ajudar. Vamos fazer um mapa numerológico e a gente vai mostrar isso. Mas eu tenho certeza que você está no caminho vocacional. Porque Lira fala muito também sobre a comunicação e também sobre generosidade, a causa humanitária, levar para o próximo aquilo que ele precisa ouvir e aquilo que ele precisa se informar. Lira fala muito sobre isso. É claro, não tem como a gente fazer aqui uma análise completa do Lira ao vivo aqui com a galera, ou melhor, claro. O programa. Certo. A numerologia, ela tem alguma relação com a psicanálise ou a psicologia? Não tem nenhuma ligação. Zero ligação. A ligação parte de cada pessoa. O profissional que é numerólogo, ele pode ter outros atributos, outras ferramentas, outras filosofias e poder incluir isso dentro do trabalho dele. Mas a ligação, ela é muito pessoal, é muito particular, já que a numerologia fala sobre a ciência dos números. Números que são recursos, números são vibrações. E o mundo é matemático. Tudo em nossas vidas tem números. E por trás dos números existem vibrações, energias e influências. Os atendimentos, então, pelo que você me disse, os atendimentos não podem ser realizados online. Tem que ser pessoalmente, presencial. Online. Eu atendo por dia. Todos os dias eu atendo turmas, concursos e também atendo mapas com sessões, com consultas de mapa pessoal mesmo, Lira. Online, a pessoa entende tudo. Eu acho que eu não sei que fazer um outro programa, porque tem perguntas demais aqui para fazer para você e o tempo já está acabando. Agora eu vou perguntar para você, entrar na sua intimidade. Perfeito? Perfeito. Posso? Pode, deve. Rodrigo Ferreira por Rodrigo Ferreira, quem é essa pessoa? Eu sou aquela pessoa que veio para contribuir, não só com as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, mas também contribuir com a felicidade do próximo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e as suas considerações finais aí dessa participação. Gratidão é a minha, Lira, pela oportunidade. Fiquei muito honrado e feliz pelo convite e que você possa seguir esse teu caminho bonito, um caminho próspero, um caminho cheio de recursos para dar para as pessoas. E eu quero convidar você para poder seguir as minhas redes sociais, lá no meu Instagram, que eu assino
Rodrigo com Y, Murari. Pode seguir a gente, porque vocês vão ter conteúdos gratuitos, relevantes, significativos na vida de vocês. Muita gratidão e até a próxima. Obrigado. Meu querido, muito obrigado. Foi, assim, enriquecedora a sua entrevista, e gratidão mesmo pela sua participação com a gente. Muito obrigado. Sucesso para você. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, com as imagens da Luciana Pacheco, a direção de André Calió e o nosso jornalista Gilberto. Não posso esquecer mesmo do produtor, o nosso amigo José Luiz Borges dos Santos. Até a próxima semana, se o Mestre Jesus assim nos permitir. Tchau. Eu, Rodrigo Murari Ferreira, portador do RG 34614-5065, do CPF 216-577-918-90, autorizo o uso da minha imagem e do meu som da forma gratuita ao programa Lira em Pauta. Apresentador, Lira, na BCC Televisão. É isso? São Paulo, 16 de março de 2021.